Hora de falar sobre o Vasco da Gama de olho em zagueiro do Palmeiras. Cruz Maltino está em busca de um defensor. Essa é a grande prioridade depois da contratação de Nelson de Ossa, volante colombiano que pertencia ao Betis. Ele chega por empréstimo até dezembro, com obrigação de compra de 10 milhões de euros. O primeiro nome mais especulado no Vasco da Gama para a zaga foi de Jair, ex-zagueiro do Santos e do Botafogo. O negócio está praticamente descartado. O Nottingham Forest pede algo na casa dos 15 milhões de euros. Diante dessa realidade, o Vasco trabalha com outras alternativas e nos últimos dias consultou o Palmeiras sobre a possibilidade da aquisição de Murilo, que até a chegada do Barbosa era titular absoluto, formando dupla de zaga com Gustavo Gomes. O Vasco entendeu que a chegada do Barbosa poderia abrir o espaço para que o Murilo saísse, mas a realidade é completamente diferente. O Abel Ferreira gosta bastante do Murilo e tem trabalhado para que o zagueiro tenha, nos próximos dias, seu vínculo renovado. O contrato atual acaba em dezembro de 2027 e deve ser estendido até dezembro de 2029. Não há interesse do Palmeiras em negociar o Murilo por empréstimo ou em definitivo. Diante disso, o Vasco vai precisar pensar em outros nomes. Alguns dos que já foram especulados pela imprensa: Diego Carlos, que atua no Como, Vitor Tormena, do Krasnodar, e Gabriel Pereira, do Copenhagen. Só para completar, contar que o processo de venda da SAF do Vasco para Marcos Lamáquia talvez não seja concluído em 2026. Pelo menos essa é a expectativa de André Sica, advogado da família Lamáquia, nas tratativas com o Cruz Maltino. De qualquer forma, Marcos Lamáquia está disposto a se responsabilizar pelo fluxo de caixa e por eventuais gastos dessa janela de transferências para que o Vasco não tenha prejuízo em meio a essa negociação para a compra da SAF. O Vasco teve até agora 3 treinadores: Fernando Diniz, Renato Gaúcho e Pedro Emanuel. Foram 5 vitórias em todo o Campeonato Brasileiro em 19 rodadas. Minha gente, é muito pouco. Vasco ganhou de 3-2 do Fluminense, 2-1 do Grêmio, ganhou de 4-1 do São Paulo, 1-0 do Atlético Paranaense e 1-0 do Atlético Mineiro. Foram as 5 vitórias. O Vasco tem 5 vitórias, 5 empates, tem 9 derrotas. Então, está brigando para cair. Não está brigando para a Copa Sul-Americana, Libertadores, campeão. Não. Nesse momento, briga para não cair. Né? Então, é essa a situação. Acho que do time a gente volta a jogar. O Vasco joga com o Mirassol sábado que vem, dia 25 de julho, 20h30 da noite, em São Januário. A notícia de hoje é a entrevista do meu amigo Rafael Zarco com o André Sica, doutor André Sica, competentíssimo advogado do Palmeiras, conheço há muitas décadas, né? E um cara muito bem preparado e que deu uma entrevista muito interessante para os Arcos. Tem gente até querendo brigar com o Mensageiro, né? Como disse o Júlio Brandt. Mas o doutor André Sica foi bem claro. O negócio não é para ser fechado amanhã, depois da manhã, mês que vem. Se tudo der certo, tudo caminhar como está caminhando e resolvendo o que tem que resolver com a justiça, é um negócio para o ano que vem, não é para agora. E ele explica na matéria as coisas. O Marcos Lamáquia já está trabalhando? Já. Já está dando um aporte financeiro? Já. Já está dando garantias financeiras? Sim. Porque senão o clube para. O clube tem um refinanciamento de dívida, né? Uma recuperação judicial. E inicialmente daqueles 3 bilhões e tudo, que podem chegar até a 5 bilhões, você tem que colocar pelo menos 1 bilhão já de cara para pagar o que deve, para tocar o barco. Então o doutor André Sica, numa bela entrevista, muito elucidativa, né? Está explicando toda essa situação na bonita matéria feita pelo meu amigo Rafael Zarco, lá do GE. E, então eu vejo
Aqui tem uma galera, já está tudo fechado, vai acontecer, vão chegar 300 jogadores, vão chegar 200 de... Calma, calma, é tudo pé no chão, tudo bonitinho, pode assinar. Você não está você não está comprando pão na padaria, né? Você não está comprando 1 quilo de carne, você não está comprando uma camisa ou uma calça, você é um processo muito grande. Você tem o ativo, você tem o passivo, você tem o que você vai receber, você tem o que você vai pagar. Você tem... O Vasco é muito grande. E quem vai botar o dinheiro também tem que saber aonde vai colocar o dinheiro. Não é só porque ele é amigo do fulano. Não. Ah, mas o Lamarck é muito amigo do Pedrinho. Bom, isso ajuda. Mas ele tem que ter lá as garantias dele, né? O Vasco tem que ter as suas garantias para se preservar. Então, é tudo ao seu tempo. Ah, Wellington, mas pô, ano que vem ainda? Já viveu tanto tempo sem nada, tentando uma recuperação. Se agora aparece alguém que pode ajudar, pode investir, né? Como disse o doutor Sica na entrevista, são 500 milhões em 5 anos no futebol. Pode colocar 500 milhões de uma vez e administrar. Você pode colocar 100 milhões por ano, você pode colocar até mesmo menos e administrar e ter que fazer dinheiro. E às vezes fazer dinheiro é diminuir a despesa, é gastar menos. Mas o futebol você não... Se você corta no futebol, você perde qualidade. Num time de uma grandeza como o Vasco da Gama. Ou você não concorda? Ou não é por aí? Bom, bonito e barato, num time do tamanho do Vasco, na necessidade de momento de pontuar, trouxe aqui os números, gente. 19 jogos, 5 vitórias, 5 empates, 9 derrotas. Então o Vasco tem que se recuperar e tem que ter investimento. Não é só a favor, sou contra, sou a favor do Vasco da Gama, sou a favor do Clube de Regatas Vasco da Gama ou da Vasco S.A. É o que leva o nome do Vasco, que a gente tem que ser a favor. A gente, é o Pedrinho que vai fazer? Beleza. É o Joãozinho? Beleza. É o Manuelzinho? Beleza. É o Joaquim? Beleza. Quem for fazer, que faça. Porque o Vasco precisa. A família Lamarck vai ajudar? Tudo bem. O doutor Sica também fala dessa questão do Flamengo recorrer para saber se pode, se não pode, se está certo. O Flamengo entende que a família Lamarck, por ter já a Leila, lá presidente do Palmeiras, não pode assumir o Vasco da Gama. Isso também não causa medo. Se você tem a lei a seu favor, está assustado por quê? Né? O próprio presidente do Flamengo, ex-presidente do Flamengo, Márcio Braga, dizer que quem tem prazo não tem pressa, então tem prazo. Vai mostrar, olha aqui, ó, tô respaldado pela lei, então vou fazer. Então, tem muita gente eufórica de que as coisas vão acontecer assim, ó, né? Vai aparecer do nada, e tem gente extremamente pessimista. O momento é preocupante, muito, muito, muito preocupante pelo futebol. Está na zona de rebaixamento. Abriu ou reabriu o campeonato perdendo. Era para trazer pelo menos um pontinho de lá. O Santos perdeu para o Botafogo. Se traz esse pontinho, podia até, né, tá com uma situação melhor. Então, é importante a gente trazer aqui, pé no chão, ir analisando. Vai demorar um pouco mais sair a SAF, a nova SAF. Tá? A Justiça vai aprovar a nova SAF. E aí, não tem como acertar, comprar lá os 70% da EQEP? Não, Elton, lá é 31%. Não, eles compraram 70%. Pagaram 31%. E tem 39% que está sendo discutido na Justiça. E não briguem comigo. Briguem com quem tem que brigar,
que é quem fez toda essa confusão. É apenas os fatos, né, como eles estão acontecendo. Se Deus quiser, Nossa Senhora das Vitórias ajudando para que tudo possa encaminhar o mais rápido possível e o Vasco se recuperar. O que a gente quer ver é o Vasco aonde ele sempre esteve, aonde você conheceu seu pai, seu avô, né, aonde todos nós sempre vimos, lá no alto, brigando por título, colocando faixa no peito, dando volta olímpica, não é brigando em zona de rebaixamento. Deixa aí o seu comentário, deixa o seu nome